Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito. Pois é, hein, galera, o Beldia começa a fazer algumas mudanças que serão inevitáveis, né, para que acerte de vez aí o time do São Paulo. A gente viu aí contra o Mirassol algumas mudanças ali que vão ficando claras que o treinador, né, como dizem, o treinador vai ter que fazer, mas a bola fala no campo, né? O jogador ganha posição dentro de campo. Eu acho que ontem contra o Mirassol a gente teve exemplos claros disso aí que a gente vai comentar aqui também, logicamente, né, galera? E assim, comente aí o time ideal para vocês, quem deve sair, quem deve entrar, comente aí do sistema defensivo, ofensivo do São Paulo, do quarteto. Fique à vontade para comentar, galera. Outra coisa também que a gente vai comentar aqui é: será que vem mais reforços para o São Paulo? O Casares comentou sobre essa última possibilidade, a gente comenta aqui também, tá bom? Mas inclusive eu já peço para você já chegar deixando o like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações, assim você recebe os conteúdos. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo aqui, ajuda bastante também no crescimento do canal. Tamo junto como sempre, galera. Vamos que vamos e não esquece de deixar o like, tá bom? É isso mesmo. Luciano começa a perder espaço no time, né, galera? Por que ele começa a perder espaço no time? É uma reflexão que a gente pode fazer, galera. Lindo, maravilhoso o São Paulo ter vencido, muito bom. Eu nem acho que o resultado de 4-1 foi muito assim o que, sabe, foi o reflexo do jogo. Eu ainda acho que foi um jogo complicado para o São Paulo, principalmente no primeiro tempo. O Mirassol ele teve ali algumas chances também, inclusive até de virar o jogo ainda contra o São Paulo, mas quis o destino que não acontecesse e o São Paulo ganhasse de 4-1, né? Que para mim, merecidamente, tá? Eu não tô desmerecendo o São Paulo, não. Mereceu vencer, só que os últimos dois gols ali, praticamente saindo ali nos últimos 10 minutos de jogo, o jogo, quando estava 2-1, o Mirassol ali conseguiu criar algumas chances contra o São Paulo. O Rafael, em determinados momentos ali, fez até uma cerinha, tomou cartão amarelo. Teve um momento ali que o Mirassol deu uma pressionada no São Paulo. Mas o importante aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, galera, é como o Zubeldia começa a montar esse time. Ele saca de novo o Luciano. Ele vem sacando o Luciano, coisa que não acontecia em 2024, hein, galera? O Luciano tá começando a jogando. Ele começa jogando. Mas você vê que ontem, por exemplo, ele sai mais cedo. O Zubeldia tira o Luciano e quando ele coloca o Ferreirinha para o lado esquerdo, é uma mostra clara de que o Zubeldia começa a entender, galera. E assim, gente, é uma opinião, tá? É uma opinião minha. O Luciano está desconecto desse time aí. Tá? O Luciano, como a gente sempre fala, um jogador importante para fazer parte do elenco, mas isso não significa que ele tenha que ser titular. Não, o cara não tem que ser titular pelo nome, pela história que ele tá no clube, pela hierarquia, porque o Luciano faz gol, porque ele foi o artilheiro do time ano passado. Ele tem que ser titular pela função que ele deve fazer dentro de campo, por aquilo que ele tem que mostrar nesse time. Não é no time do passado. O time do passado ficou, meu amigo. Agora é uma nova realidade. É o momento de cada jogador. Eu acho que é importante o treinador respeitar isso. E aí eu vejo, ok, Luciano importante para o time, mas não necessariamente nesse time. Porque se o Zubeldia insiste com o Luciano, a cobrança vai no Zubeldia. A questão não é o Luciano, gente. A questão é a função que ele faz que não funciona, não dá certo. E quando a gente vê que chega um 10, que é o Oscar, a gente vê que carece um 10 de verdade nesse time do São Paulo. E quando eu falo um 10 de verdade, eu falo pela função, não pelo número. Porque não importa o número que o cara joga, o importante é a função, o que ele faz dentro de campo. O Luciano, se jogar no 4-4-2, ele teria que jogar lá na frente, uma parceria com o Caleri, mas pouco acontece. Você vê o Luciano tentando ser o armador, coisa que ele não é, não tem um mínimo de cacuete para isso. O Luciano ele não consegue cair para a direita, para a esquerda, é um jogador que não funciona, tá? Ali naquele meio. E aí quando eu vejo que ele começa, coloca o Ferreira pelo lado esquerdo e aí ele coloca o Oscar no meio, ele cede exatamente aquilo que ele sabe que tem que acontecer. O que vai acontecer naturalmente é a entrada de um outro jogador para a saída do Luciano. Agora, se ele vai colocar um outro homem ali de meio de campo ou um outro ponta, isso a gente vai ver nos próximos jogos, com certeza. Mas fica nítido que o Luciano, o nosso camisa 10, está desconecto desse time. Ele não está encaixado nesse time. Quando você vê Lucas e Oscar se aproximando, gente, é legal ver os dois jogar assim juntos. Os caras já jogaram assim, inclusive na base do São Paulo, onde eles foram formados, né?
tiveram passagem pela base juntos, jogaram também pela seleção de base juntos, os caras já têm um conhecimento, fora o talento deles. E aí você vê que até o Caleri começa a jogar mais. E aí é onde você vê que o Luciano também poderia estar rendendo mais, mas não está funcionando. Tem algo errado. Então, esse sistema ofensivo, eu vejo que aí na minha opinião, o Zubeldia ele começa a acertar quando ele começa a entender que o time precisa um pouco mais de velocidade. Além disso, a recomposição. Quando você tem Oscar, Luciano no time, você tem dois jogadores que não recompõem tão bem, os caras não conseguem marcar, não é o cacuete deles. E não pode ficar os dois livres, né, sobrando, andando em campo. Né? Não estou dizendo que eles andam, mas para vocês entenderem, né, o posicionamento deles. Porque quando você tem o. Aí a gente tem o Enzo Dias, que se esforça, cara, que é um baita reforço esse Enzo Dias, muito bom lateral. Olha, quem dizia que o cara tava machucado, já galera, que a gente fala, calma, gente, calma, o cara não tá machucado. Eu sempre passei a informação para vocês que eu sabia. Para quem acompanha o canal, sabe. Falei, não venha com essas mentiras. Ele não está machucado. O Enzo Dias não está machucado. Ele perdeu a posição lá para o jogador que é titular da seleção argentina. Aí também foi uma questão técnica também, mas ele chega, ele não está machucado. E ele é bom jogador, ele não é um bagre igual muitos colegas falaram por aí. Mas aí questão respeito à opinião de cada um, mas é só apurar um pouco e falar a verdade, né? Muitas vezes o cara não gosta do jogador, fica despreciando, desmerecendo, diminuindo o jogador porque o cara não concorda com a contratação. É uma coisa a gente tem que ser realista, cara. Entender que o jogador é bom jogador. Se ele vai manter sempre essa regularidade, é outra coisa, mas que ele já mostrou que é bom jogador, que tem condições de jogar, ele tem. Inclusive o Wendel acho que vai até penar para conseguir a titularidade. Ainda entendo tecnicamente o Wendel melhor, inclusive ofensivamente. Talvez defensivamente o Enzo Dias seja melhor, e isso aí eu acho que um vai ajudar o outro, porque são muitos jogos. Então vai acabar que coincidindo o São Paulo ter dois bons laterais nessa temporada. Para mim, excelente. Continuo achando uma baita contratação, fez um gol, jogador que defende, ataca. O primeiro tempo, eu acho que ele não foi tão bem no primeiro tempo, porque é exatamente ali é onde eu quero chegar. O Oscar muito jogando pela ponta. Aí quando o São Paulo fica sem a bola, com a bola é excelente, é lindo, né? O Oscar com a bola, cai pelo lado esquerdo, aí vem o Enzo Dias, ele encosta, vê o volante, ele vira o jogo. Quando ele fica sem a bola, e aí e isso a gente está falando do Mirassol. E aí ele tem que voltar, o Oscar tem que voltar para recompor. Não é a do Oscar. Já está com seus 33 anos, inclusive, onde o Oscar tem que jogar mais solto, mais livre, exatamente na criação das jogadas. Então, quando o Zubeldia coloca o Oscar na ponta esquerda, o Enzo Dias fica sobrecarregado, porque o Oscar não acompanha. Então, o Enzo ele tem que defender mais ainda, entendeu, galera? Qual que é a necessidade de ter um jogador ali que recompõe? Ele conserta isso exatamente com a entrada do Ferreirinha. Mesmo que o Ferreirinha não tenha condições, e nem que o Ferreirinha não seja lá um baita jogador, um cracaço, mas o Ferreirinha ele faz aquilo que se espera. Ele entrega ali, ele vai para cima, é um jogador que dá assistência, que cria, que tem o drible também, né? Muitas vezes toma assim uma tomada de decisão equivocada, isso pode ser melhorado. Ontem o Ferreirinha, eu acho que ele entrou muito bem contra o Santos, eu acho que ele tinha entrado muito mal. Ontem entrou muito bem, sendo mais participativo, né? Não sendo tão fominha, que eu acho que é interessante o jogador também entender a movimentação e saber o momento certo de dar um drible, né? De fazer uma jogada individual. Então, quando o Ferreirinha entra, ele ajuda a cobrir aquele lado esquerdo, porque ele vem treinando para isso, exatamente para fazer essa recomposição, coisa que já começou ano passado com o Zubeldia. Muitas vezes, quando o Ferreirinha começa jogando, ele é sacado ali por volta dos 25, 30 minutos de jogo, porque é o jogador que também faz uma função que não é muito a dele, mas ele tá conseguindo fazer isso. E aí vai acontecer naturalmente do Ferreirinha, aos poucos ele vai conseguindo, e aos poucos eu acho que ele vai sendo titular dentro de campo. Eu acho que o campo fala. O Luciano deve perder essa posição exatamente, não é para o Ferreirinha, ele vai perder para o Oscar. O Ferreirinha vai ser colocado pelo lado esquerdo, o Oscar vai ser centralizado e o Lucas, hein, gente? Brincadeira. O que o Lucas jogou ontem também, bela partida do Lucas. A gente tem que, quando os jogadores não vão bem, a gente dá aqui uma cornetada, porque nós somos torcedores, cara. Nós somos torcedores. Cada um tem seu ponto de vista. Quando os jogadores não vão bem, o time não vai bem, a gente critica, a gente elogia quando tem que elogiar também, mas é importante entender. Eu estou entendendo dessa forma.
O Zubeldia tem lá suas convicções, que muitas vezes não me agrada, mas, por exemplo, as entradas, principalmente que ele fez ali do Ferrarese para suprir aquela ali o lado direito do Igor Vinícius, que me desculpe, o Igor Vinícius não pode nem, o São Paulo não pode nem pensar em renovar com o Igor Vinícius. E aí ele coloca o Ferrarese exatamente para dar mais sobrevida ali, para proteger o lado direito. E aí do lado esquerdo ele coloca o Ferreira também e joga o Oscar pelo meio. Você equilibrou o São Paulo. Porque o São Paulo tá tomando gol todo jogo, gente. E é no Campeonato Paulista, né? Por mais que muitas vezes aí tinha muita gente falando, o Mirassol, que é isso? O Mirassol tem jogadores assim. Eu vi uma galera ontem no grupo falando, mas esse time do Mirassol é forte, é bom, tem jogadores experientes. Pelo amor, me poupe, cara, de verdade. Uma coisa é você começar a engrandecer o Mirassol, logicamente, para valorizar a vitória do São Paulo. Não precisa isso. São Paulo jogou bem. Uma coisa, o Mirassol, tem os jogadores experientes, mas os caras não chegam perto da qualidade dos jogadores do São Paulo. Tá? Eu até vejo a cobrança que eu faço, inclusive, a obrigação de vencer o Mirassol. Né? Não podia nem a gente pensar em empatar, imagina perder para o Mirassol. Então tem alguns detalhes no São Paulo que vão sendo acertados, a lateral direita, a lateral esquerda, sabe, ali o meio. Eu acho que ainda tem um buraco no meio, exatamente pela presença do Luciano ali. Os volantes acabam ficando meio vulneráveis, o Pablo Maia e o Alisson, mas com a entrada do verdadeiro camisa 10, que é o que a gente precisa, que é o Oscar. Não precisa trocar o número da camisa não, Zubeldia, viu, São Paulo? Deixa ele com a 8 mesmo, mas é o cara diferentaço, o Oscar. Tá dando qualidade de toque de bola para esse time do São Paulo. O Oscar, ele tem 2 gols e 3 assistências já na volta dele. A gente tá falando de Campeonato Paulista. Aí logo, antes falar, é a China. A desculpa dos antes é assim, mas ele jogava na China. Daqui a pouco eles vão falar, mas é só Campeonato Paulista. Então vamos esperar também. A gente tem a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mas o mesmo Campeonato Paulista que o São Paulo tá jogando, o Corinthians tá jogando, o Palmeiras tá jogando, o Santos tá jogando, tá todo mundo jogando o Campeonato Paulista. Então o parâmetro agora é Campeonato Paulista. Não dá também para diminuir os jogadores do São Paulo porque é Campeonato Paulista, meu amigo. Eu acho que a gente viu também ano passado no Brasileiro, a gente vê em todas as competições o que os caras podem jogar. O que quando chega, né, quando sobe a régua ali, sobe de cada competição, os caras se esforçam um pouco mais. Para mim, esse time do São Paulo, eu repito, eu sempre falo para vocês, na minha opinião, é um time forte, é um time que só precisa estar mais preparado. Se o Zubeldia entender exatamente essas mudanças que são necessárias para arrumar esse time, o São Paulo sim fica muito forte cada vez mais. Olha um detalhe importante, inclusive, eu vou fazer aqui 2 ponderações, galera. Que assim, o Igor Vinícius e o Sabino, esses dois nesse momento estão mal, inclusive. Eu não sei se eles estão mal tecnicamente, fisicamente, mas assim, os dois estão muito abaixo dos demais. O Sabino errando muito todo o jogo, né? O Igor Vinícius acertou ontem uma assistência, né? Ele cruzou, o Caleri conseguiu fazer o gol ali de carrinho importante, uma assistência do Igor Vinícius. Quem sabe ganha confiança, mas muito abaixo do que a gente se espera nesse time. E o Sabino também, quando tá jogando de titular junto com o Arboleda, também não combina muito. Eu acho que o Sabino tá meio pesado. Então esses dois jogadores, para mim, não estão junto com os demais. Sim, meu amigo, isso aqui é uma crítica construtiva. Eu sei que você aí às vezes gosta de defender tudo quanto é tipo de jogador no São Paulo. O cara pode estar mal, tá defendendo. Eu prefiro ver os defeitos para que a gente arrume. Porque senão daqui a pouco chega lá é eliminado de uma competição, mas é porque jogou o Igor Vinícius, é porque jogou o Sabino, é porque jogou não sei quem. Então, corrige agora. Se o São Paulo tem as peças para corrigir, ok. O Alan Franco não jogou por quê? Segundo informações aí dos nossos amigos, né? O Alan Franco tinha uma sobrecarga, ele acabou não jogando para ser poupado. Essa principalmente, né? Essa é a declaração aí então oficial aí do setor de comunicação do São Paulo. Pode ser que ele nem jogue o próximo jogo, o Alan Franco. Pode ser que ele continue sendo poupado. Eu ainda vou além. O Alan Franco ainda não renovou o contrato com o São Paulo. Vamos atentar para isso, tá? O jogador tem contrato até o final do ano e ele ainda discute renovação de contrato com o São Paulo. Vamos nos atentar sobre isso. Estou torcendo demais para ele renovar. Agora, que eu não quero que renove mesmo é o Igor Vinícius. Obrigado, Igor, pelos serviços prestados, mas o São Paulo acho que pode querer fazer algo diferente. Não ter Igor Vinícius por mais 2, 3 anos. Essa é a minha opinião. E aí o São Paulo vai se ajeitando ali na frente com Lucas, Oscar, Luciano, Ferreira, Caleri e o André Silva, né, gente? A gente tem que falar do André Silva.
o cara que tá num bom momento. O André Silva tá entrando, está sendo perigoso, perdeu um gol, mas também fez um gol. Jogador que perdeu um gol no outro jogo passado também, mas fez o gol. Jogador que se mostra presente lá na frente, tá bom? Não é um dos melhores atacantes, na minha opinião, do Brasil, mas é um jogador importante também para o elenco. Assim como eu vejo o Luciano também importante para o elenco, tá? Inclusive, o André Silva, muitas vezes, se o próprio Zubeldia quiser, pode até jogar ele numa linha da ponta, como o André Silva já fez lá, por exemplo, com o Carpini, foi bem jogando pela ponta esquerda, até mesmo pela ponta direita. Ele é um jogador forte, ele é até um jogador rápido, ele pode testar isso aí também. Eu acho que o André Silva consegue até fazer boas assistências. Então, no meio para frente, galera, eu acho que a gente está muito bem servido. Tá? Do meio para frente, do meio para trás também. O importante é o posicionamento. Ainda que me preocupa um pouco o Igor Vinícius, mas o Ferrarese está lá para quebrar o galho. Já que ele nem relaciona o Mike, não levou o Mike, talvez não vai dar oportunidade para o Mike agora, porque você sabe, meus amigos, o empresário isso aqui é bastidor, o empresário do Oscar é o mesmo do Cedric, então assim, essas chegadas casadas, o jogador vai ter que jogar, aquela coisa toda. Então a gente vai torcer muito para que o Cedric dê certo para encaixar esse time de vez, porque eu ainda vejo um São Paulo muito forte. Entra nesse time aí o próprio Wendel ainda. E para mim vai ser muito interessante você ter o Wendel num jogo, o Enzo Dias no outro jogo. É um jogo atrás do outro, galera. Depois de amanhã, o São Paulo já enfrenta o Bragantino fora, no Abid-Chedi, lá em Bragança, né? No campo do Red Bull Bragantino. Depois, na segunda-feira, quer dizer, joga no sábado, depois na segunda já enfrenta outro jogo. É um jogo atrás do outro. Então, é importante o São Paulo ter esse elenco. E eu acho que o Zubeldia, tá, galera? A gente pode muitas vezes não gostar do estilo do treinador, o estilo que joga, mas muitas vezes sim, o São Paulo faz bons jogos e acaba ali, de repente, sei lá, uns vão falar que nos iludiu, nos enganou, o São Paulo foi bem, enfim. Tem quem goste do Zubeldia, tem quem não goste, mas eu sou sempre a favor do São Paulo. Como eu sempre falo aqui, se tiver acertando, se tiver dando certo para o São Paulo, cara, ok, continue assim. Agora é importante não ficar repetindo os erros. O que pode fazer de diferente ali o treinador de São Paulo, na sua opinião? Comenta aí, fica à vontade. Antes da gente ir para os próximos assuntos aqui, deixa o like aí, galera. Não esquece, deixa esse like aí. Eu, como eu falei para vocês, ainda espero ver um time um pouco mais rápido. O Lucas dessa dinâmica pelo lado direito, o Oscar muito diferentaço ali no meio. A chegada do Oscar também, de novo, né, galera? Aquilo que a gente fala muitas vezes, espera vestir a camisa do São Paulo para depois fazer a crítica. Vamos ver o cara jogar, porque tinha gente que falava, o cara tá velho, tá acabado, não sei o que lá, veio da China. Calma, gente. Importante a gente ver dentro de campo, né? É a mesma coisa eu tô fazendo com o Cedric, né? O cara tá parado quase um ano. Mas assim, eu não vi o Cedric jogar. Eu quero ver ele vestir a camisa do São Paulo e ver como ele joga com a camisa do São Paulo. Acho que o São Paulo tem um time bom sim, tá? Tem um elenco bom, galera. Por muitas vezes que não parece, ainda tem os garotos aí da base, agora se vão ser usados não é outra coisa, mas eles podem ter espaço também. Eu acho que é importante no Campeonato Paulista testar esses jogadores aí, quem sabe, né, ter condições no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Brasileiro também eu acho que eles terão chances. A gente sabe que na Copa do Brasil tem aqueles jogos lá que muitas vezes você pega lá um time lá na terceira fase, um time sem expressão, você vai lá e ganha, depois tem o jogo de volta, como aconteceu ano passado esqueci lá, não é Ásia de Arapiraca lá, o time que o São Paulo enfrentou lá, e aí dá para colocar um time reserva no jogo seguinte. Vai ter Libertadores ali associando-se ali no mesmo momento ali com o Campeonato Brasileiro, time reserva vai jogar, então vai ter muito jogo para esses jogadores mais jovens também serem testados, serem utilizados. Eu acho que o bom é o São Paulo ter um planejamento para a base, não deixar a base descanteada. Porque às vezes uma vitória, assim, por exemplo, contra o Novo Horizontino, ou até mesmo contra o Corinthians, acaba tirando um pouco o foco daquilo que o São Paulo planeja. Vamos revelar, vamos vender. Então as vitórias acabam às vezes escondendo um pouco, sabe? O momento que o São Paulo deve lançar um garoto. Porque assim, a vitória você comemora, você está feliz, comemora. Então você não vai pedir, não coloca o Rian, não coloca o Mike, não coloca o Matheus, não coloca não sei quem e tal. Às vezes acaba deixando eles um pouco de lado. Eu acho que nesse momento, inclusive, o São Paulo montou um time mais experiente, até eu acho que para as Copas, mas os garotos são importantes. Eu não estou aqui pedindo para colocar nenhum de titular, não, até porque isso aí é função do treinador.
O que eu peço é, São Paulo, trabalhe também com os garotos, dê oportunidade no momento certo, porque Cotia, a base, é a salvação do São Paulo. O São Paulo não vai vender o Oscar, não vai vender Luciano, não vai vender Lucas, não vai vender Caleri, ninguém vai comprar esses jogadores. Esses jogadores aí estão tudo 33, 32, 31 anos, já estão jogadores veteranos. Eles não vão render dinheiro para o clube. Quem vai vender são exatamente os jogadores da base. Então precisa ter um processo do São Paulo de fazer grana, até porque para que vai formar? Para que vai revelar? Eu acho que exatamente tem que valorizar, não sair como saiu o William Gomes, baratinho, Moreira, de graça. Eu acho que precisa ainda ter um planejamento sim com a base e utilizando, dando uma minutagem para essa garotada aí. Senão daqui a pouco eles vão sair e vão falar que não tem minutagem, né, galera? E olha só, uma informação também é que o São Paulo, hein, galera, não deve exercer o direito de compra aí do Juan Tressoldi e do Marcos Antônio, tá? Os dois jogadores que, inclusive, mal vêm entrando em campo, tá? Existe ainda a possibilidade que está em contrato, é que se eles jogarem lá 50% dos jogos, né? Até o final do contrato deles, que termina em junho, o São Paulo aí teria obrigatoriedade de compra. Mas nesse momento eles não estão batendo essa meta e cada jogador aí custa aí 25, outro 27 milhões aí, acho que é isso, de reais para o São Paulo. Aí a gente vê o negócio da minutagem, ou seja, jogadores caros os dois, talvez nenhum dos dois fique, tá? Nem o Marcos Antônio e nem o Juan Tressoldi. O que se fala, o que o Belmonte fala é que o São Paulo vai tentar negociar para baixar esses valores, tal, né? O Belmonte tinha dito que os valores eram bem abaixo de 25, 27 reais. Não são, não. Os valores são exatamente isso aí. Acho que o Marcos Antônio, 26 milhões, o Juan Tressoldi, 27 milhões, pelo menos é que está sendo noticiado aí. Então, assim, quando o cara fala, não, bem abaixo, dá a entender que é a metade. Não é. É o que o São Paulo quer, tentar baixar os valores para comprar esses jogadores aí, mas se isso não acontecer, o São Paulo não deve exercer o direito de compra ali, né? Não vai exercer a opção de compra de nenhum dos dois, se não baixar os valores. E na tua opinião, você acha que vale comprar um desses dois jogadores? Comenta. Só lembrando que para o meio de campo, o São Paulo tem o Thiago Mendes, galera. Que ainda que se não chegar agora até o dia 28 de fevereiro, o último dia do fechamento da janela aqui no Brasil, ele deve chegar no meio do ano. O Casares, inclusive, falou disso, né? A possibilidade de chegar outros reforços. Vai chegar outros reforços? Pergunta-se para o Casares. Como ele falou, o elenco está pronto, o Zubeldia tem o elenco, ele tem as peças, agora é com ele. Os jogadores que vão chegar são oportunidades de negócio se acontecer. O São Paulo está atento ao mercado, futebol é dinâmico, como diz aí o Júlio Casares, então, se aparecer uma oportunidade de negócio e for interessante para o São Paulo, ok, estuda. Nesse momento, alguns jogadores são oferecidos ao São Paulo, mas o tipo de negócio, os valores também, os jogadores não estão agradando, mas o São Paulo atento ao mercado. O Thiago Mendes pode ainda ser o último reforço dessa janela aqui. E aí, se o Thiago Mendes chega, gente, só imaginar, se o Thiago Mendes chega nesse time, ele dá a opção para o Zubeldia, inclusive, jogar ali com 3 homens de posse de bola no meio de campo. Você tendo 3 volantes também que saem para o jogo juntamente com o Oscar, aí aquela dupla Lucas e Caleri na frente. E ainda a possibilidade de jogar também com os pontas abertos, né? Os meias direitas, enfim, meia esquerda, ainda mais que ele joga com o Oscar ou com o Lucas ou propriamente com o Ferreirinha. Gente, agora o que eu vejo ainda, sabe o que tá faltando também? Alguém de mais consistência pelo lado direito. Vocês não acham? Por exemplo, o Eric, eu acho que o Eric não tá tão encaixado também pelo lado direito, sabe? O Eric poderia ser esse cara para entrar, para resolver. Eu tenho um jogador aqui que é a solução. Sabe quem eu acho que poderia ser esse jogador efetivado ali pelo lado direito? Olha a leitura, a minha leitura seria o André Silva, um jogador de mais força física, de arremate também. O André Silva também entrar pelo lado direito, né? Quando ele, a gente vê que o Eric é muito final de jogo, sabe? Assim, tecnicamente ele mostra, até parece ser bom jogador, mas não parece que é muito a realidade do São Paulo, cara, o Eric. Então tá faltando um jogador pelo aquele lado direito. O Lucas Ferreira, o garoto de 18 anos, talvez possa ser preparado ali para jogar ali também. O Zubeldia a gente sabe, não vai querer dar oportunidade agora, não vai colocar agora, mas um jogador que pode ir ganhando minutagem ali também. É um jogador rápido, forte também fisicamente, pode ser preparado, por que não? Então, tem opção. Até mesmo o André Silva.
O Eric eu acho que é um jogador que também eu acho que não vai se encaixar ali, na minha opinião. Talvez o Eric perca espaço, né, com o Lucas Ferreira. A gente tem ainda o Henrique Carmo, que também que não recebe oportunidades, poderia ser um jogador ser testado ali também. Como o Casares falou, as peças o Zubeldia tem. Agora, logicamente, vamos ver como que o treinador vai encaixando essas peças, tá? Eu torço demais para que o São Paulo fique cada vez mais forte e eu tô acreditando nisso. Logicamente, gente, o jogo contra o Mirassol não me iludiu, até porque, como eu falei para vocês, é obrigação ganhar do Mirassol, mas eu gostei do resultado, gostei do jogo, acho que fazer 4 gols é legal, você mostra pro campeonato também, fala, ó, o São Paulo tá vivo, o São Paulo tem jogadores interessantes, o São Paulo tem um time bom, então assim, até mesmo para você enfrentar daqui a pouco, dia 16, daqui 10 dias o Palmeiras, você impõe respeito e também dar uma sequência nisso, não parar só aí, é continuar evoluindo, continuar melhorando. E eu acho que se o Zubeldia entender hoje, só para terminar aqui, que o Luciano não cabe dentro desse time, você pode ter outros jogadores ali, o São Paulo vai melhorar. Time titular, na minha opinião, hoje o Luciano não cabe, porque você tem o Oscar para jogar ali. Agora o Luciano, vindo do banco de reserva, pode ser uma surpresa para esse time. E ele pode ser titular também quando o São Paulo jogar com aquele time alternativo. Assim como joga André Silva, como joga o Eric, enfim, entre outros jogadores. O Luciano também pode ser uma opção no banco de reserva. Não necessariamente ele tem que jogar todos os jogos. E ontem, inclusive, ele saiu chiando quando foi substituído, né? Não gostou ali de ser substituído. Eu acho que nenhum jogador gosta, mas tem jogador que respeita ali a opção do treinador, fica mais na dele. O Luciano deu uma chiada ali quando saiu. É isso, meus amigos. Comenta aí o que vocês acham também. A gente volta à tarde aí com mais novidade aqui, é como sempre. Vamos São Paulo. Forte abraço a todos. Ah, galera, e muito obrigado, tá, pelo apoio de vocês aí. Esse canal tá chegando a quase os 18 mil inscritos, 18 mil amigos, que eu gosto de dizer. O outro canal lá bateu o Big TV SP, Big TV SPFC bateu lá os 4 mil inscritos. Inclusive, a partir da semana que vem, a gente vai fazer live lá no Big TV SPFC, beleza? Vai ser dia de quarta e quinta-feira, a 1h45 da tarde. Então dá essa moral, se inscreve também, para você não perder nada nas nossas lives também. Tamo junto, galera. Vamos São Paulo. Forte abraço. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca do mais alto grau.